Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, andai em espírito. O conselho que o apóstolo acha apropriado e que ele teria observado é andar no espírito, ou seja, perante o Espírito de Deus, fazendo da palavra inspirada por ele a regra de comportamento, a qual é o padrão da fé e também de prática, e que é a lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos, tendo o próprio Deus como guia, que não apenas guia em toda a verdade, mas no caminho da santidade e justiça na terra da retidão, e dependendo da sua graça e força para dá-los assistência ao longo de toda a nossa caminhada e conversação, ou no exercício das graças do Espírito de Deus, como no exercício da fé na pessoa e graça de Cristo, do qual o Espírito é o autor, e em amor a Deus, Cristo e uns para com os outros, que é o fruto do Espírito, e em submissão, humildade de espírito, mansidão e condescendência. Tudo isso é andar no Espírito ou espiritualmente, e fortalece o argumento do apóstolo acerca do amor. Ele encoraja-os nessas coisas ao observar e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele não diz que não haverá carne, nem qualquer concupiscência neles, se eles andarem espiritualmente, ou que a carne não agirá nem operará neles, ou que eles não praticarão ações pecaminosas, pois tudo isso só é verdade quanto a Cristo. E o contrário pode ser encontrado e observado em cristãos verdadeiros, embora andem no Espírito, mas o apóstolo adverte, para que não cumpram ou realizem as concupiscências da carne. Eles não devem se entregar inteiramente ao poder e aos ditames da carne, como se estivessem debaixo dela e de seu comando, e não devem ser servos e escravos dela, pois nesse sentido apenas aqueles que são espirituais não se comprometem com o pecado. Eles não negociam com o pecado, eles não pecam com frequência ou andam num curso de mais conversações ou são escravos do pecado. Porque a carne cobiça contra o espírito, diz o apóstolo. Por carne, compreende-se não o sentido carnal ou literal da Escritura, que é a interpretação de Orígenes, como que militando contra o sentido espiritual da coisa, nem a sensualidade do homem rebelando-se contra seus poderes racionais, mas a corrupção da natureza que ainda permanece nas pessoas regeneradas. E assim é chamada porque é propagada pela descendência segundo a carne. Tem por objeto coisas da carne, suas concupiscências e obras são carnais. E embora se assente no coração, mostra-se na carne ou membros do corpo, os quais são usados como instrumentos de injustiça. Isso torna e faz com que os homens sejam carnais, mesmo os próprios crentes, na medida em que prevalece. Por o Espírito, compreende-se a fonte interna de graça no homem regenerado, e assim é chamado por causa do seu autor, o Espírito de Deus, cujo nome leva, uma vez que ele é quem executa, e por causa do sujeito do mesmo, a alma ou espírito do homem, e por causa da sua natureza é espiritual, um novo coração e um novo espírito. Os que o recebem são espirituais, eles meditam, saboreiam e deleitam-se nas coisas espirituais. E a razão pela qual um cobiça contra o outro, pois é recíproco, visto o que se segue. E o espírito contra a carne. A vontade de um, suas escolhas, desejos e emoções são contrários ao outro. Assim, a carne, ou o velho homem, o eu carnal, em pessoas regeneradas,
tem vontade, escolhe, deseja e ama as coisas carnais, que são contrárias ao espírito, ou à fonte de graça na alma. E por outro lado, o espírito, ou o novo homem, o eu espiritual, tem vontade, escolhe, deseja, aprova e ama as coisas espirituais, que são contrárias à natureza corrupta. Pode-se perceber melhor esse sentido nas versões orientais. Na versão siríaca, lê-se: pois a carne deseja aquilo que fere, ou é contrário ao espírito, e o espírito deseja aquilo que fere, ou é contrário à carne. E de maneira semelhante, na versão arábica, lê-se: pois a carne deseja aquilo que milita contra o espírito, e o espírito deseja aquilo que milita contra a carne, com a qual a versão etíope concorda. Pois a carne deseja o que o espírito não deseja, e o espírito deseja o que a carne não deseja. A razão disso é sugerida na próxima cláusula. E estes opõem-se um ao outro, como luz e trevas, fogo e água, ou quaisquer dois opostos nos quais se pode pensar. Eles são contrários em sua natureza, em suas ações e consequências. Não há apenas uma repugnância um para com o outro, mas uma guerra, conflito e combate contínuos se mantém entre eles. A carne é a lei dos membros, ou a força do pecado que guerreia contra o espírito. A lei na mente, ou contra a força e o poder da fonte de graça. Estes são uma companhia de dois exércitos que podem ser vistos na Sulamita, em Cânticos 6:13, lutando um contra o outro. Os judeus dizem algo acerca da boa e da má imaginação, com o que eles entendem o mesmo sentido, que eles são como Abraão e Ló, e que, embora eles sejam irmãos unidos em um corpo, são inimigos um do outro, entre aspas. Daí segue-se, para que não façais o que quereis. O que deve ser entendido tanto acerca das coisas más como das boas. Esse último parece ser a acepção principal do apóstolo, uma vez que todo esse texto é um argumento de o porquê aqueles que andam espiritualmente não devem cumprir as concupiscências da carne, pois eles têm uma fonte de graça poderosa neles, o Espírito, ou graça. E embora as concupiscências da carne cobissem contra o Espírito e se opõem a ele, ainda assim a graça se levanta contra a carne e com frequência impede de fazer suas obras e satisfazer suas concupiscências. Há no homem regenerado uma propensão e uma inclinação para o pecado, um eu carnal, que quer e deseja o pecado e anseia por uma oportunidade para pecar, que quando se apresenta à carne fortemente a ambiciona. Mas o Espírito, ou a fonte interna de graça, se opõe a esse impulso e, como outro José diz: como posso me comprometer com tamanha perversidade e pecado contra o Deus de tanto amor e graça? É uma voz no crente, que quando é tentado a se desviar para a direita ou para a esquerda diz: esse é o caminho, ande nele, e não entrarás pelos caminhos tortuosos com os iníquos. E assim o pecado não pode ter o domínio sobre ele, pois ele está sob a graça como uma fonte soberana de poder. E o velho homem não pode fazer as coisas mais que faria, pois está sujeito à graça poderosa. Essa é a ideia principal do apóstolo, que se adequa melhor à argumentação do contexto. Mas como a cobiça e oposição desses dois princípios são mútuos e recíprocos, o outro sentido também pode ser aceito, pois muitas vezes, por causa do predomínio da natureza corrompida e do poder do pecado interior, o homem regenerado pratica o mal que ele não quer, e às vezes não pode fazer o bem que ele quer, pois ele quer sempre fazer o bem em todas as situações e nada mais, como os anjos o fazem no céu. Mas ele não pode, por causa dessa fonte oposta, a carne. O verso 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, isto é, o Espírito de Deus, que é o guia e líder do seu povo, essa é a metáfora tirada do liderar de pessoas cegas, como que antes da conversão, a quem o Espírito de Deus guia por caminhos desconhecidos e por veredas em que nunca estiveram, ou do liderar crianças e do ensiná-las a ir. Assim o Espírito conduz as pessoas regeneradas e as ensina a andar pela fé em Cristo. Esse ato de guiar supõe vida nas pessoas que são guiadas, pois homens mortos não podem ser guiados. O Espírito primeiro, antes de ser um guia, é um espírito de vida a partir de Cristo, e também supõe alguma força, apesar de uma boa dose de fraqueza.
Se não houvesse força espiritual da parte de Cristo, eles não poderiam ser conduzidos. Por outro lado, se não houvesse nenhuma fraqueza, também não haveria necessidade de serem guiados. Esse é um exemplo da graça poderosa e eficaz sobre eles, ainda que não seja contrária à vontade deles, pois apesar de serem levados, eles não são forçados. Eles vão livremente, sendo guiados, pois há boa razão para isso, pois o Espírito de Deus sempre os guia para o seu benefício e proveito, e para o seu deleite espiritual, prazer e conforto de suas almas. Ele guia para fora dos caminhos de pecado e, portanto, da ruína e destruição, e do Monte Sinai e de toda dependência da justiça moral e legal. Ele guia a Cristo, a sua pessoa, para o abrigo, segurança e salvação, para seu sangue, para perdão e purificação, para a sua justiça, para a justificação e para a sua plenitude, para toda a fonte de graça. Ele guia a presença de Deus e a sua casa e suas ordenanças. Ele guia ao pacto da graça, às bênçãos, às promessas e ao mediador delas. Ele guia em toda a verdade em Cristo, nos caminhos da fé e verdade, e nas veredas da justiça e santidade, e sempre no caminho certo, apesar de, às vezes, ser acidentado. A cidade da sua habitação é para onde ele os guia. Ele guia de graça em graça e, finalmente, para a glória. Tudo isso ele faz gradualmente. Ele guia aos poucos para longe do pecado, para que o homem veja a sua participação em Cristo. E aos poucos nas doutrinas do Evangelho e ao amor eterno das três pessoas. E proporcionalmente os fortalece, na medida em que são capazes de suportar. Agora, essas pessoas não têm nada a temer da lei de Deus. Não estais debaixo da lei. Tais não estais apenas livres da lei, de fato, mas de suas próprias apreensões. Eles têm e experimentam o conhecimento confortante. A lei não mais os aterrorizam. Ela não opera a ira neles. Eles são salvos do espírito de escravidão do medo pelo Espírito de Deus, por quem são guiados. Eles não estão debaixo da lei, nem dela precisam ser forçados a cumprirem os deveres da lei. Eles se deleitam nela e a servem alegremente, sendo constrangidos pelo amor e não possuídos de medo. Também o peso e as acusações da lei não são mais considerados, e nem devem, por aqueles que são guiados pelo Espírito de Cristo, o fim da lei para a justiça. E eles são completamente livres da maldição da lei e da condenação. Eles estão sob o reinado de Cristo e sob a influência e orientação do Espírito permanecem em obediência alegre e evangélica. O verso 19 diz: porque as obras da carne são manifestas. Por carne quer-se dizer natureza corrupta, como antes, e por obras da carne não apenas os atos externos do pecado, mas as concupiscências internas, entre as quais que aqui são mencionadas estão o ódio, a ira, invejas e etc., o que não são obras do corpo. E ambos, os atos internos e externos, são assim chamados, pois brotam da carne ou a natureza corrupta, e são o que incita e estimula, o que forja e o que chama os homens para serem carnais. Dessas coisas disse que são manifestas, não que todas e sempre são praticadas publicamente e à vista dos homens, pois são obras das trevas e muitas vezes são feitas em segredo, apesar de sempre serem conhecidas por Deus, que sonda os corações. Elas serão trazidas à luz no dia do julgamento. Em alguma medida sabe-se, à luz da natureza, que são pecado, especialmente pela lei de Deus, e claramente são contrárias ao Espírito, tanto ao Espírito de Deus como à fonte de graça que produz no coração, e aqueles que vivem praticando as obras da carne não são guiados por ele, nem estão sob a influência da sua graça, as quais são, embora nem todas sejam mencionadas, apenas algumas das principais, pelas quais pode-se julgar as demais. Adultério, essa não se encontra nas versões Vulgata Latina, Siríaca e Etíope, e na cópia alexandrina. É uma profanação do leito conjugal e é o pecado da impureza cometido por duas pessoas, uma das quais, pelo menos, é casada. É condenado pela lei de Deus e pela luz da natureza. Fornicação, que apesar de não ser considerado pecado por muitos gentios, ou ser um pecado muito pequeno, permanece aqui entre as obras da carne, que são manifestas e devem ser evitadas totalmente. É pecado de impureza cometido pelas pessoas solteiras. Impureza, nome geral para tudo
que não é virtuoso em pensamento, palavras ou ações. E aqui pode significar, mais especificamente, toda a concupiscência anormal, como sodomia, autoerotismo, etc. Lascívia ou licenciosidade, cortejos lascivos, tudo que leva a atos de impureza ou os satisfaz, como palavras impuras, gestos obscenos e coisas semelhantes. O verso 20 traz idolatria, que alguns entendem como avareza, que é assim chamada, mas aqui significa a adoração a outros deuses ou de imagens de escultura. Feitiçaria, qualquer associação real ou pretendida com o demônio que procura conversar com espíritos familiares ou para adquirir conhecimento ilegítimo ou para causar dano a outras criaturas que, ao honrar a Satã, rouba de Deus sua glória, e assim se segue a idolatria. Encantamentos, adivinhações, necromancia e todo tipo de mágica estão aqui incluídos e condenados. Ódio no íntimo, a quaisquer pessoas, mesmo contra nossos inimigos, é proibido. No texto original lê-se inimizades, pois a mente carnal nada mais é senão inimizade contra Deus e Cristo, contra a lei e o Evangelho, e contra todos os homens bons, e contra tudo o que é bom. Porfias ou contendas, lutas e brigas, por palavras escandalosas e réprobas, que frequentemente censuramos. Emulações ou paixões, não as boas, mas as mais, insurgir e levantar-se com ardor contra a honra e a alegria do outro. Iras, emoções violentas da mente, à procura de vingança e para causar dano ou prejuízo a outros. Pelejas, contradições e objeções capciosas perpétuas, expressas com palavras ou maquinações da mente. Essas pelejas podem estar no coração dos homens, de acordo com Tiago 3,14. Dissensões ou divisões, separações e facções, dissensões em questões domésticas, civis e religiosas. Heresias, princípios e dogmas maus no que diz respeito à doutrina bíblica, que são subversivas aos fundamentos do Evangelho e à religião cristã, e são produtos das próprias invenções humanas e frutos de suas escolhas, sem qualquer fundamento na palavra de Deus. E essas são as obras da carne, pois elas surgem da mente corrupta e carnal e são propagadas com visões carnais e pelos aplausos do povo, com vantagens mundanas, entregando-se aos desejos da carne. Já o verso 21 diz invejas, torturas inquietantes e angustiantes da mente, afligindo-se por causa dos bens de outras pessoas, como se ninguém pudesse estar em condição igual ou melhor do que elas mesmas. Homicídios, destruindo a vida dos homens, o que frequentemente é uma consequência dos maus acima. Bebedices, excesso ao beber vinho ou bebida forte, de maneira que o estômago esteja sobrecarregado, a mente intoxicada e o corpo debilitado e incapaz de cumprir seus deveres. Essa é, frequentemente, a fonte de muitas, se não todas, as obras da carne mencionadas anteriormente. Glutonarias, excesso na alimentação, tumultos noturnos para comer, beber, dançar, cantar, com impudicícias e dissoluções. Na versão siríaca, lê-se cantorias lascivas. Na versão arábica, músicas obscenas, que fazem parte de orgias noturnas, e coisas como essas, que são da mesma natureza e tipo. Assim o apóstolo termina a lista, sendo muito tedioso enumerar todas as obras da carne. Isso não era necessário, pois por essas pode-se julgar todas as demais. Portanto, essas listas não são exaustivas. Também poderia não ser tão adequado, uma vez que o coração carnal encontra prazer e é irrigado apenas pelo mencionar de coisas mais. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro antes que o juiz venha e o terrível julgamento se suceda, quando todas essas coisas serão feitas manifestas. E todo homem será julgado segundo suas obras. Isso o apóstolo lhes declarou, como que lembrando-lhes da natureza má dessas coisas e assegurando-lhes das más consequências que se seguiriam se a graça não prevenisse. E ele completa, como já antes vos disse. Quando ele pregou pela primeira vez entre eles e os advertiu a fugir da ira vindoura, ele então expõe a natureza má dessas coisas, o efeito mortífero delas, e mostra como não há salvação delas senão por Cristo.
Ele diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pelo que se entende a glória celeste, chamada de reino, por causa da sua grandeza e magnificência, e de Deus, porque é Ele quem o prepara e dá aos que Ele chama de seus por sua graça, e onde Ele reina e reinará para sempre, e manifestará a glória da sua majestade. O reino é possuído por meio de herança, que é um legado de nosso Pai Celestial, um dom da sua livre graça soberana e que não pode ser obtido por obras da lei ou mérito dos homens, mas que pertence e é peculiar aos filhos de Deus, que o são pela graça adotiva. Agora, eles praticam as obras da carne como enumeradas anteriormente, ou seja, que vivem na prática dessas coisas, cujas vidas são empregadas completamente nessas obras, vivendo e morrendo em tal estado, sem arrependimento para com Deus e fé em Cristo, nunca desfrutarão da vida e alegria eterna. Aqueles que praticam tais coisas, sendo trazidos ao conhecimento de si mesmos e do sangue e justiça de Cristo para perdão e justificação, para a vida e salvação, herdarão, através da livre graça de Deus e do sacrifício propiciatório de Cristo, o reino e a glória de Deus, não obstante as obras da carne neles, mas jamais reinando neles. Verso 22, mas o fruto do Espírito, não da natureza ou do livre-arbítrio do homem, como corrompido pelo pecado, pois nenhum bom fruto pode vir daí, mas da fonte interna de graça, chamada de Espírito. Gálatas 5,17, ou de Espírito Santo, como se lê na versão etíope. As graças são chamadas de fruto e não obras, como as ações da carne, pois elas se devem à eficácia da influência divina toda-poderosa, e generosidade, como os frutos da terra, aos quais se faz alusão, e não ao próprio homem, aos poderes e fontes da natureza, e porque elas surgem de uma semente, a semente incorruptível da graça, que contém todas as graças em si, ou o Espírito bendito, que é a semente que permanece nos crentes, e porque eles as praticam de maneira aceitável perante Deus por meio de Cristo, e são gratos e deleitam-se no próprio Cristo, sendo seus frutos excelentes. Vindo dele, seu autor, são também exercidos nele sob a influência do Espírito, e porque são muito proveitosos aos que os possuem, pois eles veem a promessa dessa vida e da vindoura anexada nesse fruto. E as boas obras que são praticadas como consequência do fruto também são proveitosas aos homens. Mais uma vez, como as obras da carne são as obras infrutíferas das trevas e fazem com que os homens sejam infrutíferos, elas não podem ser chamadas de frutos propriamente. Este, por sua vez, sendo fruto e correta e propriamente assim chamado, faz com que os homens sejam frutíferos e abundem nas coisas divinas, que são as seguintes: amor. O apóstolo começa com esse, sendo o amor o cumprimento da lei, o vínculo da perfeição, e sem o qual a profissão de fé é insignificante. Pode ser entendido como o amor a Deus, do qual o coração de todo homem é destituído, tendo inimizade contra Deus, até que seja regenerado pelo Espírito de Deus, quando ele derrama o amor de Deus no coração. Amor esse que é o fundamento e a razão do amor verdadeiro dos homens para com Deus, e também do amor a Cristo, que o homem natural não sente até que o Espírito Santo, de sabedoria e revelação, no conhecimento de Cristo, abra soberanamente seus olhos para ver a beleza da sua pessoa, a idoneidade de sua graça, justiça e plenitude, e a necessidade de olhar para ele para se obter vida e salvação. E de modo semelhante, o amor aos santos, que é estranho ao homem carnal, até que seja renovado pelo Espírito Santo, que ao regenerá-lo ensina o amor para com os irmãos, e que é a evidência de que ele passou da morte para a vida por meio do poder soberano da graça de Deus. Além disso, amor para com a casa de Deus e a adoração a Deus, para com as verdades e ordenanças do Evangelho, podem ser incluídos nesse primeiro fruto do Espírito. Quanto a todas essas coisas, o homem natural tem aversão. O próximo que se segue é gozo, alegria, mesmo aquele que há no Espírito Santo e o tem como seu autor. O objeto da alegria é Deus, não como um Deus absoluto, mas como o Deus do pacto e Pai em Cristo, como o Deus da salvação, vestido do manto da justiça do seu Filho, e que perdoa a iniquidade, transgressão e pecado,
tendo o sacrifício perfeito sido feito por Cristo, que também é objeto dessa alegria em sua pessoa, plenitude, justiça, ofícios, relações, e quando contemplado, abraçado e desfrutado por meio da comunhão. Esse gozo ou alegria também é produzida pelo Espírito, está nas coisas espirituais e surge de uma apreensão ou da esperança da participação nelas. A justificação, perdão, paz, adoção, arrependimento, a glória eterna, e é peculiar àqueles que têm o Espírito, pois um estranho não pode ser desfrutado por estranhos, nem pode formar qualquer juízo acerca dela, visto que é indizível até para o próprio crente. Além disso, a alegria pelo bem dos outros, de criaturas e companheiros cristãos, em sua prosperidade externa e interna, em seu bem temporal, espiritual e eterno, que, por ser uma graça do Espírito Santo, pode muito bem ser entendido como, pelo menos, uma parte do sentido da palavra, uma vez que resulta do amor e se une a ele e permanece entre ele e a paz, que é o outro fruto do Espírito, e projeta a paz de Deus na própria consciência do homem. Paz produzida pelo Espírito de Deus, como consequência da paz feita pelo sangue de Cristo, e isso através da aplicação do sangue de Cristo para o perdão e da sua justiça para a justificação para a alma de um pecador sensibilizado pelo bendito Espírito Santo, cujo efeito é paz, quietude, tranquilidade na mente. Também paz com os homens, com os santos e com todos os outros, pois aqueles que estão sob a obra do Espírito de Deus e são influenciados e guiados por ele, procuram as coisas que produzem paz e edificação entre os irmãos, e são desejosas, se possível, para viver pacificamente com todos os homens. Daí surge outra graça neles, longanimidade, que quer dizer nem tanto a paciência no esperar por coisas boas por vir, por mais graça e pela glória através do Espírito, mas o suportar paciente e duradouro dos males do presente com alegria, sendo fortalecido pelo Espírito, segundo seu glorioso poder, sendo lentos para irar-se, prontos para perdoar as injúrias, deixar as afrontas, suportar e tolerar uns aos outros, o que normalmente é acompanhado de mansidão. A humanidade, afabilidade, cortesia, demonstrado tanto em palavras, gestos e ações, na imitação da bondade de Cristo, de acordo com a sabedoria e a doutrina celestial do Evangelho, que, dentre outras coisas, das quais se diz que são gentis e fáceis de solicitar, às quais se adiciona a benignidade, bondade e o que mais poderia vir do bom Espírito de Deus, o autor da boa obra da graça sobre a alma, e que mostra isso em atos de bondade para com o homem, de modo natural, civil, moral, espiritual e evangélico, para o benefício tanto da alma como para o corpo. Essa benignidade deve ser entendida e é agradável a Deus quando praticada no exercício da graça que se segue à fé, embora possa significar fidelidade tanto de palavras como de ações, o que embeleza o Evangelho. Ainda assim, não se pode excluir a fé em Cristo, como geralmente é interpretado, pois essa fé não é própria do homem. Nem todos a têm, é um dom de Deus, uma operação do seu poder e a obra do seu Espírito Santo, por causa do que ele é chamado de Espírito da fé, o que, portanto, deve ter lugar entre os seus frutos, e que está e se mostra quando alguém crê em Cristo para a salvação, ao abraçar as doutrinas do Evangelho e ao professá-las, o que é chamado de profissão de fé. Tudo isso, quando de fato vem do Espírito de Deus, é um fruto dele, não do homem, não do seu livre-arbítrio, de nada que realmente possa ser atribuído ao homem, mas o Espírito de Deus. E depois, mansidão, submissão e humildade de espírito, do que Cristo é um exemplo iminente e padrão, e que o Espírito Santo transcreve para o coração das pessoas que são regeneradas, e reside nos pensamentos de si mesmo, no caminhar em humildade com Deus, reconhecendo cada favor e graça, sendo grato por toda a bênção e dependendo de sua graça e comportando-se com modéstia e humildade entre os homens.
O último fruto do Espírito mencionado é temperança, ou continência, domínio próprio, que produz tanto pureza como sobriedade, e mais especificamente moderação no comer e no beber. Pode-se observar que o fruto do Espírito se opõe às obras da carne. Assim, o amor se opõe à inimizade, gozo se opõe às emulações e invejas, paz se opõe às porfias, pelejas e dissensões, longanimidade, benignidade, bondade e mansidão se opõem às iras e homicídios e etc. Fé se opõe à idolatria, feitiçaria e heresia, e temperança, que se opõe ao adultério, à fornicação, impureza, lascívia, bebedices e glutonarias. No verso 23 ele diz: contra essas coisas não há lei, ou seja, contra tais frutos, graças e coisas boas, sendo estes perfeitamente agradáveis à lei de Deus, que é santa, justa e boa, e espiritual, e estão longe de ser proibidas por ela, mas que são altamente estimadas e aprovadas, ou contra pessoas que possuem tais frutos, pois estes parecem estar no Espírito, e parecem ser guiados pelo Espírito, e, portanto, não estão sob a lei. E da lei nada tem a temer, sendo ela uma lei aterrorizante, acusadora e condenadora. As obras da carne e aqueles que estão da carne estão sob o chicote da lei, e não têm o fruto do Espírito, e não são como os que andam no Espírito, e que são participantes do seu fruto. No verso 24 ele diz: e os que são de Cristo, nem todos, pois alguns que foram escolhidos nele por ele, ainda não se converteram, mas serão. Eles serão dados pelo Pai a Cristo por causa do pacto. Eles foram comprados pelo sangue de Cristo e são considerados seu povo, seu rebanho e seus filhos, apesar de ainda não terem sido chamados eficazmente por sua graça. Desses ainda, o que se segue não se pode dizer, e, portanto, se refere apenas aos que publicamente são de Cristo, a quem ele possui como seu próprio, que já foram chamados com o chamado eficaz. Eles têm seu espírito como um espírito de regeneração e santificação, e verdadeiramente creem em Cristo, e desistiram de si mesmos, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, é o que o apóstolo diz. Por carne, quer-se dizer não o corpo natural, que será mortificado e afligido com jejuns e vigílias, etc., mas a corrupção da natureza, o velho homem e o coração do carnal. Na versão latina lê-se sua própria carne, e assim também as versões siríaca e etíope. Sua preocupação do velho homem é consigo mesmo, e não com as corrupções, paixões e concupiscências dos outros. Por as paixões e concupiscências, quer-se dizer não as afeições naturais e paixões da alma com seus desejos, mas suas afeições desordenadas e infames, corrompidas pelo pecado. Suas inclinações corruptas, vontades malignas e cobiças enganosas. Tudo isso foi crucificado, primeiro com Cristo, como se lê na versão arábica, veja Romanos 6,6, e que foram abolidas, aniquiladas e destruídas pelo sacrifício de Cristo, de modo que o poder dessas coisas para condenar seu povo se foi. E por causa dessa crucificação do corpo do pecado com Cristo na cruz, quando ele terminou e deu fim ao mesmo, o pecado com suas paixões e concupiscências é crucificado pelo Espírito de Deus na regeneração e santificação, de modo que perde seu poder para governar, reinar, e não tem mais domínio que tinha antes. A carne, ou a natureza corrompida, com suas afeições malignas e concupiscências carnais, ainda existem e estão vivas, como uma pessoa presa na cruz pode estar viva, embora não possa agir e mover-se como antes. Assim é o velho homem. Embora crucificado e restringido pela graça soberana, não pode reinar e governar como antes, mas ainda está vivo e age e opera, e frequentemente tem grande influência. Mas apesar disso, está despojado do seu poder para governar, está crucificado, e embora esse ato é atribuído àqueles que são de Cristo, ainda assim não é praticado por eles em sua própria força, pois não são capazes de lidar com a corrupção, mas pela influência da graça soberana de Cristo e através do poder do seu Espírito, como está em Romanos 8,13. O verso 25 diz: se vivemos em espírito ou pelo Espírito, como todos os que estão espiritualmente vivos, o pecado ele não trouxe apenas a morte física aos homens,
e os fez passíveis de morrerem eternamente, mas também introduziu sobre eles a morte espiritual ou moral. Eles estão mortos em pecados e delitos e não podem salvar-se, e nenhuma outra criatura pode dar-lhes vida, nem os ministros da palavra, nem os anjos do céu. Somente o Espírito Santo pode fazer isso soberanamente, o Espírito que é o Espírito de vida de Cristo, que faz morada neles e os livra da lei do pecado e da morte, e neles implanta uma fonte de vida espiritual, e pela qual eles vivem uma vida de fé em Cristo, de santidade nele e comunhão com ele. O apóstolo faz uso dessas palavras como argumento para que os crentes andem segundo o Espírito. Andemos também em Espírito, ou pelo Espírito, por meio da sua ajuda e assistência, de acordo com a regra da sua palavra e sob sua influência e direção como guia, como antes já nos aconselhara em Gálatas 5:18. O verso 26 diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, ambicionando ser mais sábio e rico e mais valorizado pelos outros, ou tendo preeminência em todas as questões, tendo honra, estima e aplauso dos homens. Essas coisas podem muito bem ser chamadas de vanglórias, uma vez que são coisas exteriores, como sabedoria, riqueza, força e honra, e sabendo que Deus pode tirá-las facilmente, e, portanto, é senão por um tempo, e logo se vai, e fica apenas na memória dos homens. Provocando-nos uns aos outros, o apóstolo diz, na tradução literal, não às boas obras, o que seria correto, mas ao ódio e à ira, o que é contrário ao amor cristão, ou ao amor verdadeiro, que não pode se irritar facilmente, nem provocar outros às coisas ruins. Na versão siríaca, lê-se desprezando ou menosprezando uns aos outros por causa daquelas honras. Na versão arábica, insultando uns aos outros, vícios aos quais os homens, e mesmo os cristãos na mesma comunhão, são propensos. Invejando-nos uns aos outros, é o que ele completa, seus dons e habilidades naturais e espirituais, sua posição no mundo ou na igreja. Esses eram os pecados aos quais os Gálatas muito provavelmente se sujeitavam, e onde esses pecados prevaleciam havia confusão e todo tipo de más obras, e portanto eles deviam vigiar e se resguardar e evidenciar com suas vidas que eles estavam no Espírito e não na carne. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já vos antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, de 16 a 26. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve
vem